Olá, pessoal. Hoje à noite nós vamos mergulhar em um dia inteiro na vida de um barbeiro na Londres vitoriana. Você acorda no coração de uma cidade ainda mergulhada em névoa, com o som distante de rodas de carroça rangendo sobre paralelepípedos molhados e o cheiro inconfundível de carvão queimando nas chaminés. A cidade ainda não abriu os olhos completamente, mas você já está se arrastando para fora da cama com o mesmo entusiasmo de um gato que acabou de cair na banheira. Talvez você ache que viver na era vitoriana seria romântico. Vestidos longos, chapéus elegantes, carruagens com cocheiros e toda aquela coisa meio Sherlock Holmes encontra Downton Abbey. Mas spoiler, se você é um barbeiro, o glamour dura até a primeira navalha cega do dia. O frio é cortante, o teto pinga, e seu colchão cheira a mofo há tanto tempo que você quase considera dar um nome para ele. Então, antes de se sentir confortável, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever, mas somente se você realmente gostar do que eu faço aqui. E claro, quero saber de onde você está ouvindo e que horas são aí. Comenta para mim. Vai. Agora diminua as luzes, talvez ligue um ventilador para aquele zumbido suave de fundo, e vamos começar a jornada desta noite juntos. Você desperta com um gemido suave do andar de madeira sob seus pés. Aquele tipo de som que te lembra que a casa tem mais idade do que seus antepassados. A luz que penetra pelas janelas sujas é fraca, filtrada pela névoa constante que cobre Londres como um cobertor úmido e persistente. Você veste sua camisa de linho engomado e um colete que já viu melhores dias. E enquanto calça as botas, se pergunta quantas unhas do pé vai sacrificar hoje. Fogareiro mal aceso tenta não morrer de frio, assim como você. Enquanto sopra as brasas, o estômago ronca com aquele entusiasmo irritante de quem acredita que um mingau ralo pode resolver todos os seus problemas. Historicamente, os londrinos do século XIX consumiam uma dieta bem limitada. Pão, mingau, chá e, em dias felizes, um ovo cozido com a consistência de uma pedra vulcânica. Você se resigna ao seu destino e começa a mastigar o que tecnicamente poderia ser chamado de café da manhã. Os sons da cidade começam a surgir lentamente. O apito do leiteiro, o grito de um jornaleiro vendendo manchetes alarmistas como marido decepado por relógio defeituoso, e o tilintar de ferraduras nos paralelepípedos molhados. Você veste seu casaco e, ao abrir a porta, é saudado por uma rajada de ar frio, tão gelado que suas orelhas tentam se esconder dentro da cabeça. No caminho até a barbearia, você passa por um vendedor de escovas de dente feitas com pelos de porco e madeira. A maioria dos seus vizinhos, honestamente, ignora esse detalhe de higiene. Afinal, os padrões eram diferentes, e muitos achavam que escovar os dentes mais de uma vez por mês podia desgastar o esmalte. Historiadores ainda discutem se o mau hálito era realmente ignorado ou apenas aceito como parte do pacote humano vitoriano. Você finalmente chega à sua barbearia, uma portinha de madeira pintada de verde musgo, com um letreiro torto que diz Cortes em Companhia, rapidez, respeito e cabelos bem comportados. Você insere a chave na fechadura com cuidado, ouvindo aquele clique reconfortante que indica que ninguém arrombou o local desde ontem, o que já é uma pequena vitória. A porta range em protesto, como se também estivesse fria, e você entra no seu pequeno reino de loções estranhas, navalhas afiadas e cadeiras que fazem mais barulho do que deveriam. Você acende o lampião a óleo, e o cheiro de querosene compete com o leve odor de cabelo queimado que persiste no ar. O espelho de moldura dourada, trincada, reflete sua imagem borrada, e você tenta ignorar a mancha de tônico capilar seco na gola. Aliás, lembra do tônico com essência de rabanete e enxofre? Você prometeu nunca mais usar depois daquele cliente que saiu fumando e quase causou uma combustão espontânea. Você se move com familiaridade entre os móveis, limpa o assento principal, organiza os pincéis de espuma de barbear
e alinha os frascos de loções como se fossem pequenos soldados prestes a entrar em batalha. Tudo no seu devido lugar, pelo menos na superfície. A barbearia é seu domínio, seu sustento e, por vezes, seu confessionário particular. Clientes chegam com cabelo demais e segredos demais, e você, navalha em mãos, ouve tudo com aquela expressão que mistura tédio profissional e uma pitada de julgamento silencioso. E enquanto espera o primeiro cliente, você se encosta na bancada, observando a rua pela vidraça coberta de gotículas. Um carroceiro luta para fazer seu cavalo dar ré, o que, francamente, parece mais complicado do que pilotar uma locomotiva. Um grupo de crianças passa correndo, rindo alto, com os joelhos sujos e uma energia que você perdeu por volta de 1842. Mas há algo curioso no silêncio das primeiras horas, um tipo de paz que só existe entre as batidas da cidade antes de ela despertar completamente. Você sente o tempo deslizar devagar, como espuma de barbear escorrendo pela lâmina. O mundo ainda não exigiu nada de você hoje, nem conversa fiada, nem cortes de cabelo desastrosos, nem piadas ruins sobre carecas. Você toma um gole do seu chá morno, levemente amargo, e encara sua própria imagem novamente. Há algo reconfortante no ciclo diário, mesmo que seja previsível. E no fundo, você sabe, cada dia aqui é um pequeno teatro, com figurinos surrados, cenários empoeirados e clientes que confundem você com terapeuta, médico e, às vezes, mágico. Ah, e por falar nisso, a navalha de ouro herdada do seu tio ainda está ali, no armário. Você nunca teve coragem de usá-la. Historiadores ainda discutem se esses itens eram mesmo prêmios de prestígio entre barbeiros ou só uma desculpa para vender quinquilharias com nomes pomposos como a navalha real do Duque de Kent. A manhã continua e você ajeita o colarinho, confere os panos limpos, ou quase, e respira fundo. A cidade está acordando, e você também. A porta range com seu velho som familiar, e o primeiro cliente entra. É o Sr. Hargreaves, um homem com mais bigode do que paciência, que aparece religiosamente às quartas e sábados para aprimorar o semblante. Ele se senta na cadeira com o peso de quem carrega uma guerra pessoal contra os próprios pelos faciais. Manter a aparência é um dever de honra, meu jovem, diz ele, sempre sem olhar nos seus olhos, encarando o espelho como se este fosse o verdadeiro adversário. Você sorri com educação, já sabendo de cor os movimentos. Água quente, espuma, lâmina afiada. As mãos se movem quase sozinhas. Já são anos nesse ritual de cortar, aparar, ouvir desabafos e fazer perguntas que você não se importa em escutar a resposta. Hoje, Hargreaves fala sobre os rumores de um homem que vende rins atrás do teatro e como isso pode estar ligado a uma sociedade secreta chamada os Cirurgiões Invisíveis. Você finge surpresa e continua a raspagem. Ao meio-dia, você já atendeu 4 homens, 2 garotos, um deles chorando tanto que você teve que usar chantagem emocional, e um pedaço de pão doce. E um sujeito suspeito que pediu para tirar só um pouco, mas deixar com cara de banqueiro. O que, honestamente, você não sabe se significa mais ou menos cabelo. Entre um cliente e outro, você aproveita para esfregar o chão com vinagre, afiar suas navalhas numa tira de couro endurecida pelo tempo e espiar pela janela o mundo do lado de fora. A névoa se dissipou um pouco, revelando o céu acinzentado típico da Londres vitoriana. Os lampiões a gás ainda estão acesos, tremeluzindo como se hesitassem em admitir que o dia já começou. Por volta das 2 da tarde, um jovem entra. Chapéu mal ajustado, olhar inquieto. Ele se apresenta como Toby, um aprendiz de relojoeiro. Mal senta na cadeira e já começa a falar do tempo, do medo de envelhecer, da prima que desapareceu em Whitechapel e da certeza de que tudo isso está conectado com o fato de o sino da igreja ter tocado 3 vezes de madrugada. Você apenas murmura, e continua o trabalho pensando em como os barbeiros da época eram mais psicólogos do que estilistas.
Toby pede uma navalha nova. Quer comprar. Você recusa. Ele sai parecendo frustrado, mas deixa uma moeda extra. Você faz um pequeno aceno e pensa que talvez devesse, um dia, escrever um livro com as histórias que escuta. As horas da tarde se arrastam. Uma senhora entra, vestida de preto, perguntando se faz sobrancelhas discretas. Você responde que sim. Ela confessa que vai a um funeral do ex-marido. Não está triste. Só quer estar bonita no velório. Você não pergunta mais nada. Lá pelas 5 da tarde, a barbearia começa a cheirar a uma mistura de suor, loção de alecrim e cabelos molhados. A luz do sol começa a desaparecer atrás das chaminés da cidade. A umidade volta, e as sombras tomam conta da rua. Você apaga o lampião e acende 2 velas grossas, torcendo para que não entrem moscas. Enquanto varre o chão, encontra um botão de cobre, um papel de bala e uma moeda que você tem certeza que não existia de manhã. Cada objeto conta uma história. Cada detalhe é uma peça da Londres que vive dentro da sua barbearia. Por fim, você fecha as cortinas, limpa os espelhos, tranca a caixa registradora, que hoje rendeu o suficiente para um bom pão e, com sorte, um pedaço de carne, e observa sua imagem se apagar no vidro da vitrine enquanto a noite toma conta da cidade. Ao sair, o frio voltou. O céu parece engolido por um manto escuro e denso. As ruas ecoam passos solitários, o som de cavalos exaustos e o grasnar distante de corvos. Você enfia as mãos nos bolsos, abaixa a cabeça e volta para casa. O caminho é o mesmo, mas a cidade nunca parece igual. E é isso que faz você voltar no dia seguinte. Amanhã, novos rostos, novos rumores, novos cortes. A navalha afiada, o espelho esperando, a cidade respirando mistério por cada fresta. E você, um simples barbeiro no centro de tudo isso. Boa noite. O dia seguinte começa antes mesmo do sol decidir se vai aparecer. Você acorda com os estalos do telhado e o som abafado de cavalos passando pelas pedras irregulares da rua. O quarto tem cheiro de roupa úmida e madeira antiga, e o cobertor que cobre seu corpo poderia facilmente ser classificado como arma branca pelo seu peso. Você se levanta, os pés tocam o chão gelado, e com um suspiro profundo, começa tudo outra vez. Escova os dentes com sal e bicarbonato, joga um pouco de água fria no rosto, porque aquecer água custa carvão, e veste a mesma camisa de ontem. A gola amarela de suor, mas quem vai reparar? O caminho até a barbearia é um pequeno teatro. Você passa por vendedores sonolentos, jornais sendo empilhados nas esquinas, uma carroça carregando peixe com cheiro de cadáver de 3 dias, e uma senhora que varre a calçada como se estivesse expulsando demônios com cada vassourada. O ar cheira a fumaça e pão queimado. É Londres, afinal. Ao abrir a porta do seu pequeno império capilar, o rangido familiar saúda você de novo, como um cão velho. A primeira tarefa do dia não é atender clientes, mas lidar com a visita mensal do inspetor de higiene da paróquia. O Sr. Macallan, um sujeito que fede a conhaque e se orgulha de seu único dente dourado. Ele aparece sem avisar, como um pesadelo recorrente, e hoje é um desses dias. Bom dia, mestre das navalhas, diz ele esbarrando no batente. Você responde com um sorriso que treina no espelho. Ele percorre o ambiente com aquele olhar de urubu educado e faz perguntas como: já trocou o pano da cadeira desde a última inspeção? Você mente com a confiança de um ator treinado. Enquanto o Sr. Macallan finge anotar algo em sua prancheta quase sem folhas. Você oferece uma xícara de chá ralo e uma desculpa sobre um vazamento imaginário nos fundos que impede de lavar melhor o chão. Ele finge se importar. No fim, o suborno habitual, um corte de cabelo grátis com massagem no couro cabeludo, resolve tudo. Clássico. Com o inspetor despachado, os clientes começam a entrar. Hoje é dia de corte militar. 3 jovens rapazes da Guarda Real aparecem com seus uniformes engomados
e uma expressão de tédio nas bochechas rosadas. Um deles pede para que o corte fique exatamente como o do príncipe Albert. Você tenta lembrar qual era o estilo dele, mas acaba fazendo seu melhor corte reto e firme, que, honestamente, funciona em qualquer cabeça bem simétrica. No meio da tarde, chega alguém diferente. Um cavalheiro bem vestido, com olhos rápidos e uma pasta de couro brilhante. Ele se apresenta como o Sr. Caldwell, editor de um jornal chamado O Clarim do Povo. Senta-se na cadeira, tira o chapéu com delicadeza e comenta sobre a mais nova febre de conspiração em Londres. Cabeleireiros que escondem mensagens políticas no padrão dos cortes de cabelo. Imagine só, diz ele, um rebelde secreto com código Morse nas costeletas. Você ri. Uma risada curta, incerta, mas simpática. Ele parece estar testando você. Não é todo dia que alguém assim entra aqui. Ele observa o ambiente, faz perguntas demais e anota tudo em um pequeno caderno. Por precaução, você faz um corte tão conservador quanto um sermão de domingo. Na parede da barbearia, uma moldura guarda uma carta antiga meio amarelada. É do seu bisavô, que também foi barbeiro. Nela há um conselho. Não escute demais, mas se escutar, nunca repita. Você olha para a carta depois que Caldwell sai. Ela nunca pareceu tão pertinente. Mais tarde, uma criança entra com a mãe. Ele tem sardas, dentes faltando e uma expressão que mistura pânico e entusiasmo. A mãe segura a cabeça do menino com as duas mãos e diz: "Não se mova ou ele corta sua orelha." Você ri nervosamente. A criança chora em silêncio. Depois de 20 minutos, o corte está feito, e a mãe entrega 2 moedas e um pão de mel. O cheiro do pão de mel fica no ar. Mistura-se com os aromas de loções baratas, suor e vapor quente. A tarde se torna dourada, filtrada pelas janelas sujas. Um homem sem fala entra. Você o conhece, ele vem uma vez por mês. Apenas aponta para o topo da cabeça e faz um gesto de um pouco só. Sempre sai com o mesmo corte e sempre deixa 3 moedas alinhadas na borda da cadeira. Você nunca tenta falar com ele. Alguma dor ali você sente e respeita. Mais tarde ainda, quando o céu já está lavando o azul com um cinza profundo, você faz algo incomum. Fecha por meia hora. Vai até o beco atrás da barbearia e acende um cigarro enrolado com um jornal velho. Um gato preto aparece. Você compartilha a fumaça. Ele não agradece, mas também não foge. Você pensa em como o mundo é pequeno para alguém com navalhas nas mãos. E, ao mesmo tempo, gigante demais para entender. Quando volta para dentro, uma carta o espera, enfiada por debaixo da porta sem remetente, escrita com caneta tinteiro em tinta azul escura. Precisamos conversar. O corte do Sr. Caldwell não era só um corte. Você guarda a carta no bolso sem pensar e segue com sua limpeza. Navalhas no álcool, panos na bacia, espelhos polidos. Porque amanhã tem mais. A noite cai como um cobertor esfarrapado sobre Londres, e você, como sempre, ainda está de pé. Enquanto as casas apagam suas janelas uma a uma, sua barbearia continua viva sob a luz amarelada de um lampião a gás tremeluzente. O dia parece não querer acabar, e você, bem, tampouco o força a isso. Há uma calma estranha quando a cidade se cala, como se as paredes pudessem finalmente respirar. Você varre o chão devagar, assistindo os cabelos caídos se juntarem em redemoinhos irônicos. Loiros, castanhos, grisalhos, ruivos, todos misturados. Haverá um arqueólogo do futuro que descobrirá o que você fez aqui apenas pelos vestígios de queratina? Provavelmente não. Mas se houvesse, ele certamente encontraria o que você mesmo finge não ver. A carta está ali, dobrada no bolso de seu colete. O corte do Sr. Caldwell não era só um corte. Você já viu sua cota de bizarrices. O homem que queria uma cruz invertida desenhada na nuca. A senhora que pediu para cortar só o lado direito do cabelo porque a esquerda pertencia a Deus. O bêbado que jurava estar escondendo uma pulga de estimação atrás da orelha.
Mas Caldwell foi diferente. Ele falava com palavras medidas, como se as palavras tivessem peso e cada uma custasse um tostão. Você abre a carta de novo, agora com os dedos sujos de loção adstringente. Nada além da frase. Sem assinatura, sem explicações. Você a vira do avesso. Literalmente. Atrás há um símbolo estranho, quase um carimbo. Um par de tesouras cruzadas sobre uma estrela de 5 pontas. Parece algo entre logotipo de loja de tônicos e insígnia de sociedade secreta de cabeleireiros. Isso existe? Historiadores ainda discutem se a Guilda dos Barbeiros Cirurgiões realmente incluía rituais secretos ou se isso é só charme inventado pelos livros sensacionalistas do século XIX. Mas o símbolo mexe com você. Há qualquer coisa de familiar nele. Talvez do livro velho que seu avô mantinha escondido atrás do espelho, com capa de couro e páginas cheias de diagramas de barbearias ao redor do mundo. Um mapa global de navalhas e bigodes. Você nunca entendeu metade daquilo. Achava que era só fantasia. Mas talvez não. Então você decide fazer algo estranho até para seus padrões. Vai ao porão. O porão da barbearia é como uma cápsula do tempo. Cheira a pano mofado, vinagre e carvão. A madeira range com a mesma alma que geme nas vigas da cidade. Você desce com um lampião na mão, esperando que nenhuma aranha ache você particularmente saboroso hoje. O piso de pedra fria arrepia seus tornozelos. As prateleiras guardam frascos antigos, moldes de barbas do século passado e uma caixa com ferramentas que parecem parte de um experimento de tortura ou de uma manicure muito dedicada. É lá que você encontra a pasta, escondida dentro de uma mala preta, sob um falso fundo de armário. A pasta está coberta de pó e atada com corda encerada. Você a abre. Dentro, diagramas, cortes de cabelo numerados, com anotações laterais, algumas palavras codificadas em latim, e uma página que corresponde exatamente ao corte de Caldwell. Estilo 12. Codificação simples para entregas públicas. A legenda ao lado. Usado por mensageiros sob vigilância, século XVII em diante. Você recua, como se a pasta pudesse te morder. A ficha começa a cair. Caldwell estava te testando. Não pela estética do corte, mas pela habilidade. E aparentemente você passou. Com a cabeça girando mais do que o tornozelo do padeiro na dança de cesta, você tranca o porão e sobe de novo. Agora, tudo parece diferente. A cadeira, as tesouras, o espelho. Você se senta, encarando seu próprio reflexo. As olheiras fundas, a barba desalinhada, e atrás, o ambiente que você achava que conhecia. Mas agora, cada detalhe parece parte de um código. Você pensa no seu avô. Ele nunca falava muito, mas uma vez lhe disse: ser barbeiro é saber ver. Cortar cabelo é só desculpa. Então você decide que amanhã vai continuar fingindo que é só isso mesmo. Uma desculpa. Porque Londres adora fingir. Finge que é limpa. Finge que é segura. Finge que todo mundo está onde deveria estar. Mas você sabe agora que há fios invisíveis por baixo da cidade, e você está puxando um deles. Na manhã seguinte, há uma carta nova. Novamente sob a porta. Agora com um horário e um endereço. 18 horas, Travessa do Olmo número 9. Traga sua navalha preferida. Você engole seco. Você conhece essa rua. É uma viela entre um antiquário e uma chapelaria que sempre parece fechada, mesmo quando aberta. Na Travessa do Olmo não há postes de luz. A noite é como entrar num túnel entre séculos. Você já teve clientes de lá. Um alfaiate com 3 dedos a menos e um relojoeiro com um tique nervoso no olho esquerdo. Durante o dia, seu trabalho se mantém o mesmo. Tesouras, espuma, histórias de mais, perguntas de menos. Um homem com bigode de poeta pede para você imitar um estilo francês chamado La Vague. Outro exige um corte prussiano, como se os cabelos pudessem declarar aliança militar. Você atende, como sempre, com precisão. Mas seus olhos voltam, vez após vez, para o relógio. Às 17h45,
Você fecha a barbearia mais cedo do que o habitual. Guarda a navalha número 3, a mais leve, a mais silenciosa, a de lâmina tão fina que assovia quando cortando. Você caminha pela cidade que já começa a escurecer. O céu se pinta com uma fumaça dourada e triste. O barulho das carruagens ecoa como trovões longínquos. Quando chega à travessa do Olmo, tudo está como se lembrava. Quieto demais. A loja de chapéus parece estar à sua espera. E o número 9? Bem, não tem número na porta. Mas você sabe qual é. Você bate. Uma vez, depois outra. Nada. Na terceira batida a porta se abre. E a figura que o recebe, bem, não é quem você esperava. Ela é alta. Alta como uma lembrança mal resolvida. Usa um sobretudo cinza, tão liso que parece ter sido passado a ferro pela própria gravidade. Os olhos dela são de uma cor difícil de definir. Talvez âmbar, talvez cobre envelhecido, talvez. Algo que você só vê nos olhos de quem nunca dorme de verdade. Ela não sorri, mas também não parece hostil. Você chegou no horário, e isso já te separa de 80% dos outros. Ela fala com sotaque britânico quase extinto. Um refinamento que nem mesmo os lords atuais conseguem fingir. Ela dá a meia volta sem dizer mais nada, como se soubesse que você a seguiria. E você segue. É claro que segue. O interior do número 9 é inesperado. Você esperava um tipo de porão úmido, cheio de gente encapuzada murmurando em latim. Ou talvez uma sala com poltronas de couro, mapas secretos e uma caveira ou duas para estilo. Mas não. É uma barbearia, quase idêntica à sua. Só que mais antiga, mais pura. A bancada é feita de carvalho. Há uma linha de navalhas presas à parede como relíquias. Um espelho enorme com moldura dourada reflete uma luz amarelada que não parece vir de lugar nenhum. Um globo terrestre girando devagar num canto. Um quadro de um barbeiro cortando o cabelo de um rei. No fundo, ouve-se um fonógrafo tocando Clair de Lune. Você sente um arrepio. Mas não de medo, de reconhecimento. Como se estivesse voltando para um lugar que nunca visitou. A mulher se vira e entrega-lhe um avental preto, bordado com o mesmo símbolo da carta. Tesouras cruzadas sobre uma estrela. Você foi chamado porque soube ver. E soube cortar. Cortar o quê? Você pergunta. A sua voz parece pequena ali dentro. Ela responde. A linha entre o ordinário e o necessário. Você quer rir, mas algo nela o impede. Então ela continua. Nós somos os tesoureiros, os que mantêm o equilíbrio. Quando a informação precisa passar, mas as bocas estão vigiadas, ela passa pelo couro cabeludo. Estilo, medida, direção. Cada fio uma palavra. Cada corte uma frase. Você acha que o exército americano inventou códigos de guerra? Por favor. O corte de cabelo em Napoleão antes da Batalha de Austerlitz carregava o plano inteiro da ofensiva. A barba de Abraham Lincoln, codificada para avisar espiões no sul. Você não sabe se ela está brincando, mas ela parece acreditar. E isso basta. Ela aponta para a cadeira no centro da sala. Agora você vai cortar alguém. E dessa vez, vai ter plateia. Você se aproxima. Um homem já o aguarda sentado, de costas. Tem cabelo grisalho, bem penteado. Não fala, não se move. Há uma expectativa densa no ar. A mulher entrega-lhe um envelope. Estilo 27, variação 0, direção contrária. Mensagem para Istambul. Destinatário, P. Você lê de novo. Lentamente. Seu coração bate forte. Você não conhece estilo 27, mas sabe onde achar. Você fecha os olhos por um instante e vê a pasta do porão. As páginas amareladas, o diagrama, os ângulos. Lembra-se com clareza de uma anotação. Permite dupla camada de codificação quando usado com lâmina de alta precisão. Requer extrema concentração. Altamente volátil se mal executado. Você respira fundo. E começa. Cada passada da tesoura é medida.
Você se move como um artista copiando uma obra-prima de olhos vendados. A mulher observa, imóvel. A música do fonógrafo muda para algo mais denso. Talvez Ravel. Talvez só sua mente entrando em outra frequência. O tempo parece diluir. Não existe mais o mundo lá fora. Só aquela cabeça. Aquela linguagem secreta feita de cabelo e ritmo. Você percebe que há uma cadência. Um pulso. Como escrever uma carta de amor com lâmina e paciência. Quando termina, o homem se levanta e sai sem olhar para você. Nenhuma palavra. Nenhum agradecimento. A mulher, por outro lado, finalmente sorri. Um sorriso pequeno, mas real. Você entregou e não quebrou, isso é raro. Ela caminha até a bancada, pega uma pequena caixa preta e a entrega a você. Dentro, uma navalha com o cabo de osso. Há letras gravadas nela. Para quando não houver mais palavras. Você entende. Aquilo é mais do que uma ferramenta. É um voto de confiança. E talvez uma maldição. Agora volte, continue cortando, finja que nada mudou, até ser chamado de novo. Você sai dali com passos leves e mente pesada. A cidade continua do lado de fora, indiferente. Os lampiões ainda tremeluzem. Os gatos ainda andam pelos telhados. Mas você sabe demais. E no fundo é por isso que nunca vai poder parar. Porque um barbeiro que aprendeu a cortar segredos nunca volta a cortar só cabelo. Você limpa a navalha com um gesto automático, enquanto observa o vapor se dissipar da água morna na bacia de cerâmica. Mais um cliente sai, o rosto vermelho e reluzente como uma maçã polida, resmungando algo sobre o tempo e os preços do pão. O sino da porta chacoalha e se cala. Você fica sozinho novamente, por um momento. O silêncio dentro da barbearia é peculiar. Não é exatamente silêncio completo, claro. Há sempre o estalar da madeira, o arranhado leve da escova contra o chão de pedra e aquele sussurro persistente do vento lá fora, esbarrando no telhado de estanho que nunca para de reclamar. Você poderia jurar que ele às vezes tenta formar palavras. E é justamente neste intervalo, entre a navalha guardada e o próximo bigode a ser aparado, que você começa a perceber os padrões. Não os padrões do piso quadriculado. Você já memorizou cada rachadura. Mas os padrões de vozes, as mesmas histórias, os mesmos medos. É como se a cidade inteira estivesse presa em um ciclo de preocupações com batatas, com o preço do carvão, com as mudanças no novo mapa de esgoto. As conversas variam pouco, e você poderia muito bem recitar boa parte delas de cor. Um cliente diz algo sobre os irlandeses, sempre os irlandeses. Outro rebate com um comentário sobre a rainha e seus cães. Alguém cita um primo que tosse sangue. Você limpa outra navalha. Mas então ele entra. Você não o ouve até ele estar praticamente ao seu lado, como se tivesse deslizado pela porta em silêncio. Nenhum sino. Nenhuma brisa. Apenas uma figura encapuzada em um sobretudo escuro, com um chapéu levemente inclinado para a frente, escondendo parte do rosto. Você nota com um arrepio súbito que ele está completamente seco. O que é estranho, porque lá fora chove como se o Tâmisa estivesse caindo do céu. Ele tira o chapéu com lentidão cerimonial e senta-se, sem dizer palavra. Apenas observa. Corte, barba ou... Apenas uma conversa, ele diz. Você pisca. É a primeira vez que alguém entra aqui só para conversar. As pessoas normalmente vêm pela lâmina, pelo calor da toalha, pelo ritual, não pelo bate-papo. Ele cruza as mãos e pergunta como se estivesse recitando um enigma. O senhor já ouviu falar do incêndio no Teatro Drury Lane, de 1809? Você congela por um segundo. A pergunta paira no ar. Você se lembra vagamente da história. Um teatro pegando fogo, cenas de caos, talvez um bode expiatório preso em uma cela. Mas por que ele traz isso agora? Não muito. Só o que contam, você responde. Dizem que alguns atores voltaram dias depois, mesmo depois de confirmados como mortos.
Continuaram atuando como se nada tivesse acontecido. Você engole seco. Uma piada, um delírio. Ele continua, a voz suave e arrastada como fumaça de cachimbo. Já notou como certas ruas parecem ecoar com passos mesmo vazias? Ou como algumas vozes que você ouve aqui se repetem, palavra por palavra, dia após dia? Você tenta desviar a conversa. Você pergunta de onde ele é, se trabalha perto, se vai querer ao menos uma toalha quente. Ele sorri levemente como se tudo isso fosse parte do jogo. Não sou daqui, não exatamente, ele diz. Estou só de passagem, observando. Você não é o tipo impressionável. Você já viu homens serem levados em carrinhos de mão, bêbados e alegres. Já viu outros sendo levados em carrinhos de mão por motivos mais escuros. Já raspou cabeças para funerais. Já aparou barbas de noivos nervosos e de médicos com dedos manchados de mercúrio. Mas esse homem mexe com algo mais fundo. Talvez seja a maneira como ele nunca pisca. Ou talvez seja o modo como ele parece saber o que você está prestes a perguntar. Como agora? Está se perguntando se sonhou comigo, ele diz. E a resposta é sim. E não. Você dá um passo para trás. Ele se levanta. A propósito, o teto, ele olha para cima, está prestes a pingar na terceira telha à direita. Você olha. Uma goteira começa a se formar, como se obedecesse. Ele caminha até a porta onde finalmente o sino tilinta, como se acordasse de um sono. Mas, quando você vira para encarar a rua, ele já se foi. Você passa o resto do dia inquieto. Quando outro cliente entra, você já quase se esqueceu de sorrir. O cliente reclama da cerveja aguada do pub da esquina e pergunta se você acredita em fantasmas. Historiadores ainda discutem se as casas da Fleet Street eram de fato assombradas ou se era apenas gás dos esgotos afetando o cérebro. Você responde, mecanicamente. Mais tarde, ao fechar a loja, você encontra algo estranho sob a cadeira onde ele sentou. Uma moeda. Envelhecida, rombuda e datada de 1794. Você a segura por um longo momento, quente ao toque, como se recém-saída do bolso de alguém. Do teto, o gotejo começa como previsto, e você percebe. Há mesmo algo estranho no ar daquela barbearia, uma ressonância, como se nem tudo o que é dito ali fosse apenas conversa fiada. Você tranca a porta com um cuidado incomum naquela noite. Você acorda na manhã seguinte com o som dos cavalos passando rápido pela rua encharcada. O barro levantando-se em pequenas explosões molhadas. Lá fora, Londres se mostra teimosa, com sua típica névoa espessa e aquela umidade que parece ter entrado no seu próprio osso. É o tipo de manhã que faz você desejar secretamente estar em qualquer outro lugar. Talvez uma taverna em algum vilarejo distante, onde o cheiro fosse de pão fresco e não de carvão queimado. Você se levanta e, enquanto se arruma, a moeda estranha ainda repousa na mesa ao lado da cama. Aquele pequeno círculo metálico parece pulsar sob a luz fraca do lampião. Não deveria ser nada, só uma peça antiga. Mas algo nela chama sua atenção. Uma sensação curiosa, um peso quase simbólico que você não consegue explicar. Na barbearia, o ambiente parece normal, ainda que haja uma vibração sutil, quase imperceptível. O relógio de parede marca o tempo com seu tic-tac irregular, mas você tem a sensação de que o dia vai ser diferente. E você não está errado. Logo cedo, um jovem aprendiz chega, com as mãos ainda trêmulas de quem não domina bem a navalha, mas com olhos cheios de admiração e curiosidade. Você o observa com aquele olhar de quem já viveu demais para o que ainda tem pela frente, mas decide dar-lhe uma chance. Hoje você vai aprender a arte de ouvir. Você diz, sorrindo de um jeito meio torto. É um conselho tão estranho quanto útil, porque aqui na barbearia, ouvir é quase tão importante quanto aparar bigodes ou fazer aquele corte impecável que os clientes adoram exibir para suas amantes ou para as fofocas do mercado. Enquanto o dia avança, clientes chegam e vão embora, cada um trazendo histórias que parecem recicladas,
mas que de algum jeito sempre ganham nuances diferentes. Uma senhora reclama dos aumentos do preço do gás. Um homem gordo fala sobre um vizinho que foi preso injustamente e um garoto tímido faz perguntas sobre viagens e navios. Você se pega explicando a ele que, apesar de toda essa rotina parecer repetitiva, cada dia carrega um fio invisível que o conecta a algo maior. Uma tapeçaria onde até o menor detalhe pode mudar tudo. Historiadores ainda discutem se a Revolução Industrial mudou mais a vida das pessoas ou apenas acelerou o cansaço coletivo. Você comenta, enquanto passa a navalha no pescoço de um cliente que boceja preguiçosamente. O aprendiz observa cada movimento seu, desde o jeito de molhar a toalha até a forma de contar as histórias sem parecer que está entediado. E aí você decide mostrar um truque. Não é uma navalha especial ou uma técnica secreta de barbear. É algo mais simples e ao mesmo tempo mais raro. A paciência. Você para um instante, olha para o jovem e diz, quase sussurrando, nunca subestime o poder do silêncio. Às vezes o cliente só quer um lugar para pensar, para deixar os pensamentos voarem. Sua função não é apenas cortar cabelos, mas oferecer um pequeno refúgio no meio do caos. Enquanto diz isso, o barulho da rua parece diminuir. O velho relógio marca uma hora quase mágica, como se o tempo tivesse decidido dar uma pausa. E então, o que parecia apenas mais um dia normal começa a desdobrar uma história que você não esperava. Uma história de segredos ocultos nas sombras da cidade, de homens que caminham entre você sem serem realmente vistos. Você observa pela janela e vê uma figura estranha no beco próximo. Uma sombra que não deveria estar ali. Talvez um reflexo do mistério que se esconde sob o véu da rotina. E você sabe, naquele instante, que a moeda envelhecida não é uma mera lembrança do passado. É um convite, talvez um aviso. O crepúsculo começa a se infiltrar pelas janelas embaçadas da barbearia, lançando sombras longas e distorcidas sobre os móveis de madeira escura. Você se move devagar, arrumando as ferramentas com uma precisão que vem de anos de prática. O som do metal raspando levemente ecoando na quietude do ambiente. É quase um ritual, um fechamento gradual do dia que ajuda a acalmar a mente inquieta. Lá fora, as ruas começam a se esvaziar, mas ainda há movimento suficiente para manter a sensação de que a cidade nunca dorme realmente. Enquanto fecha o estojo das navalhas, seus olhos caem novamente na moeda antiga. Você gira-a entre os dedos, tentando decifrar o símbolo gravado, um padrão estranho que parece quase orgânico, como se tivesse sido moldado por uma criatura viva. É fascinante pensar que objetos assim, aparentemente insignificantes, podem carregar histórias profundas, testemunhas silenciosas de um passado que os livros nem sempre registram. Historiadores ainda discutem se essas moedas eram usadas apenas como dinheiro ou tinham um propósito ritualístico desconhecido. Você ouve o tilintar da campainha anunciando a chegada de um último cliente, um senhor elegante, com um sobretudo surrado e um olhar cansado, mas curioso. Ele se senta na cadeira, e enquanto você prepara a toalha quente, ele começa a contar sobre as estranhas luzes que viu nas docas naquela noite anterior. Você arqueia a sobrancelha, não pelo ceticismo, mas pela familiar sensação de que Londres guarda segredos que ninguém ousa contar em voz alta. Afinal, entre uma navalha e outra, a barbearia é um palco de confidências e mistérios. Ao trabalhar cuidadosamente no cabelo do homem, você percebe a cadência dos seus próprios movimentos se tornando quase hipnótica, um tipo de meditação em ação. O cheiro do talco misturado ao aroma da cera de madeira cria um ambiente reconfortante, como um abraço silencioso para quem busca conforto nas pequenas rotinas. Você se lembra que, mesmo nas eras mais agitadas, esses pequenos rituais diários tinham o poder de ancorar as pessoas no presente. Enquanto o senhor fala, você começa a contar a ele sobre as antigas rotinas dos barbeiros, como eles não apenas cuidavam dos cabelos e barbas,
mas também exerciam papéis quase terapêuticos, ajudando os clientes a processar suas preocupações e medos. Era uma profissão que exigia mais do que habilidade manual. Pedia paciência, empatia e uma boa dose de discrição. Afinal, essas conversas furtivas muitas vezes carregavam notícias que não chegavam aos jornais. Você lembra com uma leve ironia que as barbearias vitorianas também ofereciam serviços extras estranhos, como sangrias e tratamentos com sanguessugas, práticas que hoje parecem saídas de um livro de fantasia sombria. Historiadores ainda discutem se essas técnicas eram realmente eficazes ou apenas produtos do folclore médico da época. Quando o senhor termina, ele agradece com um sorriso cansado, e você sente o peso das histórias compartilhadas naquela cadeira. É um lembrete sutil de que, mesmo em meio à rotina e ao cotidiano, cada pessoa carrega um mundo próprio, cheio de enigmas e esperanças. Você se senta por um momento, sentindo o cansaço no corpo, mas também uma estranha satisfação. Amanhã será mais um dia. Talvez menos misterioso, talvez não. Londres é uma cidade que nunca revela tudo de uma vez. E você está ali, bem no centro desse enigma, cortando cabelos e ouvindo histórias, vivendo entre o comum e o extraordinário. O frescor da manhã mal começa a tocar as pedras da calçada, quando você já está de pé, preparando a barbearia para mais um dia. O ar tem aquele cheiro característico de fumaça de carvão e pão fresco, misturado com um leve odor metálico que sempre parece pairar no ar quando as navalhas começam a afiar-se. Você sente o peso da rotina se encaixando perfeitamente, como uma velha luva que nem se lembra de ser desconfortável. Enquanto passa um pano úmido nas superfícies, sua mente vagueia pelas histórias que acumulou ao longo dos anos, aquelas pequenas anedotas que transformam um simples corte de cabelo em uma narrativa quase épica. Você se pergunta se os clientes sabem que, além de aparar barbas e cabelos, você é uma espécie de historiador não oficial da cidade, um guardião de segredos e memórias esquecidas. À medida que o dia avança, o fluxo de pessoas começa a aumentar. Alguns entram apressados, falando sobre notícias frescas do parlamento ou especulando sobre o último escândalo da alta sociedade. Outros, mais reservados, preferem o silêncio confortável, acompanhando apenas o suave tilintar das ferramentas. Você sente uma satisfação tranquila ao perceber que, não importa quem seja o visitante, eles confiam em você, talvez mais do que gostariam de admitir. Durante uma pausa breve, você observa as antigas fotografias em preto e branco penduradas na parede. Retratos desbotados de barbeiros que vieram antes de você. Rostos sérios e um tanto cansados, mas com a mesma determinação que você sente agora. Um deles segura uma navalha quase do tamanho da mão, lembrando que, no passado, o ofício exigia uma destreza quase cirúrgica. Historiadores ainda discutem se os barbeiros daquela época eram tão versáteis quanto os dizem as lendas. Cuidavam não só de cabelos, mas também de pequenos procedimentos médicos. De volta ao trabalho, você recebe um jovem aprendiz, um rapaz nervoso e curioso que está aprendendo os meandros do ofício. Enquanto explica a ele a importância de respeitar o ritmo do cliente, você percebe que ensinar é uma forma de passar adiante algo que vai muito além das técnicas. É sobre paciência, sobre entender a complexidade humana refletida em cada fio de cabelo. O cheiro do óleo de barbear e do talco é constante, quase reconfortante, enquanto você ajuda o rapaz a afiar a navalha com movimentos lentos e precisos. Ele observa com olhos brilhantes, absorvendo cada detalhe, como se o ato de cuidar dos outros fosse uma arte secreta e sagrada. É curioso pensar que, durante séculos, os barbeiros foram uma mistura estranha de cabeleireiros, psicólogos e até mesmo cirurgiões improvisados. A conversa se volta para as rotas comerciais que trouxeram novos estilos e cosméticos para Londres, mostrando como até mesmo algo tão simples quanto o corte de cabelo é uma janela para a história global. Você conta com um sorriso leve que as barbearias vitorianas tinham sua própria versão de moda rápida.
Só que, em vez de redes sociais, o que rolava era a troca de fofocas e a observação direta das elites locais. Quando a tarde se aproxima, a luz natural começa a diminuir, deixando tudo com uma tonalidade dourada e suave. Você sente o conforto do trabalho bem feito, mesmo sabendo que amanhã será um novo ciclo. É esse ritmo constante, essa dança entre o ordinário e o extraordinário, que torna seu dia verdadeiramente especial. O crepúsculo se infiltra pelas janelas da barbearia, pintando os móveis de madeira com tons quentes e suaves. Você sente o cansaço começar a se acumular nos ombros, mas há uma satisfação silenciosa que acompanha o final do expediente. Os últimos clientes já partiram, e o silêncio que cai é quase sagrado. Uma pausa merecida depois de tantas conversas, risos e silêncios partilhados. Enquanto recolhe as lâminas e organiza as toalhas limpas, você pensa em como cada detalhe do seu dia reflete uma Londres que já parece tão distante para muitos, mas que permanece viva aqui, dentro dessas paredes. A rotina de um barbeiro vitoriano pode parecer simples, mas é uma tapeçaria complexa, tecida com fios de histórias pessoais e coletivas. Lá fora, o ruído da cidade começa a diminuir, as carruagens tornam-se menos frequentes, e o som distante de uma gaita de fole se mistura com o vento leve. Você aproveita esse momento para uma última olhada no espelho grande, observando seu próprio reflexo, marcado pelo trabalho duro, mas também por uma serenidade adquirida só com o tempo. É engraçado pensar que os barbeiros daquela época eram mais do que apenas especialistas em cortes. Eles tinham um papel quase ritualístico, uma presença constante na vida das pessoas, participando dos pequenos rituais diários que, juntos, formavam a estrutura da comunidade. Historiadores ainda discutem se as barbearias vitorianas funcionavam como verdadeiros centros sociais, onde informações valiosas circulavam, quase como uma rede secreta antes da invenção do telefone. Enquanto guarda os últimos frascos de loções e pós, você lembra das histórias menos conhecidas sobre os cosméticos usados, misturas curiosas que prometiam desde dar brilho aos cabelos até curar insônia. Alguns ingredientes parecem até estranhos hoje, como extratos de plantas raras e até mesmo uma pitada de ervas exóticas trazidas das colônias britânicas. Na calada da noite, quando tudo está limpo e no lugar, você apaga as luzes e fecha a porta com um suspiro de alívio. Mas antes de se despedir completamente do seu posto, dá uma última olhada pela janela para a rua deserta. A cidade parece respirar lentamente, envolta em um manto de tranquilidade que só a noite pode trazer. Você sabe que amanhã tudo recomeça, com o mesmo ritual silencioso, o mesmo vai e vem de clientes e histórias. A rotina de um barbeiro na Londres vitoriana é, afinal, um testemunho vivo da passagem do tempo, um lembrete suave de que, mesmo em meio ao progresso e à pressa, os pequenos momentos ainda importam. O amanhecer chega com sua luz cinzenta típica da Londres vitoriana, filtrando-se lentamente pelas janelas empoeiradas da barbearia. Você abre a porta e sente o ar fresco da manhã, carregado daquele cheiro inconfundível de carvão queimado e chá forte vindo das casas próximas. O ritmo do dia começa a se estabelecer, no vai e volta das carruagens e nas vozes distantes dos vendedores ambulantes anunciando seus produtos. Você começa seu ritual matinal com o acendimento do fogão a carvão, que logo espalha calor pelo ambiente gelado. Enquanto a fumaça sobe, você verifica suas ferramentas, navalhas afiadas, tesouras reluzentes e pentes de madeira. Tudo precisa estar perfeito, pois mesmo que a maior parte dos clientes sejam homens comuns, a precisão é um sinal de respeito e profissionalismo. Durante a manhã, você atende uma variedade de clientes, desde trabalhadores das fábricas sujos e cansados, até pequenos empresários que querem estar apresentáveis para seus encontros de negócios. Entre um corte e outro, você observa os hábitos curiosos que surgem na sociedade daquela época, como o uso de pomadas feitas com ingredientes às vezes duvidosos, mas que prometem dar um toque final de elegância.
Historiadores ainda discutem se as barbearias da era vitoriana funcionavam como centros de informação, onde notícias e fofocas eram trocadas tão rapidamente quanto a lâmina desliza pelo rosto. E você percebe que, enquanto mantém as conversas leves e os cortes precisos, está também cumprindo um papel social importante, quase como um terapeuta informal que escuta as preocupações e as alegrias dos clientes. Em um momento, um jovem aprendiz entra na loja, tímido, trazendo uma caixa com novos produtos importados das colônias, ervas aromáticas e óleos essenciais exóticos. Você ensina pacientemente como usá-los, sabendo que parte do seu trabalho é transmitir conhecimento, manter viva a tradição e, claro, garantir que o negócio continue prosperando. No intervalo para o almoço, você aproveita para degustar um pão com queijo e uma xícara de chá preto forte. A comida simples ajuda a recarregar as energias, enquanto observa as ruas movimentadas lá fora. Um cenário que jamais deixa de surpreender pela sua complexidade e pela mistura de pessoas e culturas. A tarde se encaminha entre mais cortes, aparos de barba e histórias compartilhadas. Você nota que o som do relógio antigo na parede marca não apenas o tempo, mas também o ritmo das vidas que passam pela sua cadeira. Cada cliente traz uma nova narrativa, um fragmento da Londres vitoriana que só você testemunha tão de perto. Você encerra o dia revisando as contas do negócio e preparando as ferramentas para o próximo dia. Embora o trabalho seja cansativo, há um conforto silencioso em saber que você faz parte de algo maior, um pequeno, porém essencial pedaço da história. Você começa a noite fechando as janelas para tentar abafar os ruídos da rua, que se tornam mais intensos com o cair da escuridão. A névoa típica de Londres envolve as ruas de paralelepípedo, criando uma atmosfera quase mágica, ainda que um pouco melancólica. A iluminação a gás lança sombras dançantes sobre as paredes da barbearia, um cenário que parece ter saído de uma pintura vitoriana. Enquanto organiza os instrumentos para a última rodada de clientes, você pensa em como a barbearia funciona como um pequeno microcosmo daquela sociedade em transformação. Nos poucos momentos de silêncio, a música ambiente vinda do fonógrafo antigo ajuda a preencher o espaço, com melodias suaves que parecem acalmar até os clientes mais inquietos. Durante essas horas tardias, os clientes mudam um pouco. Agora são homens que retornam do trabalho, alguns com histórias para contar, outros apenas buscando um momento de alívio da rotina cansativa. Você percebe que a barbearia é também um refúgio, um espaço onde o barulho do mundo exterior se torna um pouco menos opressor. Historiadores ainda discutem se a função social das barbearias da época ia além do simples cuidado pessoal, chegando a ser um espaço de resistência e união entre as classes trabalhadoras. Você observa essa dinâmica em ação, notando como conversas discretas podem se transformar em planos, ou simplesmente em um compartilhamento silencioso de experiências. No intervalo entre clientes, você verifica as velas e o lampião, assegurando que a luz permaneça constante, enquanto a chama trêmula cria um cenário aconchegante. A sensação é quase como se o tempo desacelerasse, convidando você a apreciar os pequenos detalhes, o som do corte da navalha, o toque das mãos, o aroma das pomadas. Você pensa nas peculiaridades dos métodos usados para aparar barbas e cabelos, alguns bastante diferentes do que você conhece hoje. Por exemplo, o uso de lixas para modelar bigodes ou as tinturas feitas de ingredientes naturais, algumas vezes com resultados inesperados. São detalhes que dão uma camada extra de charme à rotina. À medida que a noite avança, você sente o cansaço se aproximando, mas também uma satisfação silenciosa. Em meio ao silêncio interrompido apenas pelo suave deslizar das lâminas, você contempla a vida simples e, ainda assim, cheia de nuances da Londres vitoriana. Você fecha as portas, apaga as luzes a gás e sai para as ruas silenciosas, com a mente já começando a desacelerar, preparando-se para o descanso merecido.
A rotina de amanhã já começa a se formar na sua cabeça. E você sabe que, por mais simples que pareça, cada dia naquela barbearia é uma pequena peça de um grande mosaico histórico. A manhã seguinte chega com aquela luz tênue que mal começa a invadir a névoa londrina. E você se levanta lentamente, ainda sentindo o peso do sono nos olhos. A rotina já está gravada em sua mente como uma música antiga, quase automática. Você prepara um café ralo na cozinha apertada do seu apartamento, enquanto pensa no que o dia na barbearia vai reservar. Ao se vestir, você escolhe cuidadosamente as roupas. O avental já desgastado que carrega manchas de pó de barbear e um pouco do suor do trabalho duro. Naquela época, a aparência do barbeiro não era apenas uma questão de higiene, mas um reflexo da própria profissão. A confiança do cliente começava antes mesmo de ele se sentar na cadeira. Caminhar até a barbearia é um ritual em si mesmo. As ruas, ainda vazias, cheiram a carvão queimado e folhas molhadas, e você reconhece rostos familiares, outros perdidos na multidão das carruagens e transeuntes. O barulho dos mercados sendo montados se mistura ao som distante dos sinos das igrejas, criando a trilha sonora matinal de Londres. Na porta da barbearia, um letreiro simples balança com o vento, anunciando sua presença na rua. Você entra e começa a organizar os instrumentos: navalhas afiadas, tesouras, pincéis para barbear e potes com cremes feitos artesanalmente. Tudo cuidadosamente arranjado para estar pronto quando o primeiro cliente chegar. Enquanto isso, você se lembra do curioso costume vitoriano de usar água fria para fechar os poros após o barbear, prática que não é unanimidade entre os barbeiros locais. Alguns defendem o vapor quente, outros juram pelo toque gelado. Um debate que ainda rende discussões em pequenos círculos, embora sem grandes provas científicas. Pouco a pouco, os primeiros clientes aparecem vindos de diferentes partes da cidade, cada um com suas histórias, suas esperanças e, claro, suas barbas precisando de um bom trato. Você percebe que, mais do que um serviço, está oferecendo um momento de pausa na correria daquela vida urbana. Durante as conversas breves entre cortes e aparos, você ouve sobre novos eventos na cidade, fofocas do bairro e até pequenos debates sobre política e costumes que mostram o quanto a barbearia é um ponto de encontro social. A sua posição, ali atrás da cadeira, faz de você um observador privilegiado da complexidade humana. Um detalhe peculiar da época é a preferência por perfumes para a barba, com essências de lavanda ou sândalo, usadas para deixar um aroma agradável. Uma prática que pode parecer estranha hoje, mas que fazia parte da experiência completa do cuidado pessoal. E enquanto a manhã vira tarde, você se dá conta de que, apesar da rotina repetitiva, cada dia traz algo único: uma nova conversa, um novo rosto, um novo desafio. E assim você continua, com mãos firmes e mente atenta, no coração da Londres vitoriana. O dia se encaminha para o fim, e a luz do entardecer entra pelas janelas embaçadas da barbearia, projetando sombras longas sobre o chão de madeira rangente. Você começa a fechar as janelas, sabendo que logo a cidade mergulhará em uma penumbra diferente, aquela que mistura a fumaça dos lampiões a gás e o murmúrio distante dos carruagens noturnas. Neste horário, os últimos clientes chegam, muitas vezes aqueles que trabalham até tarde e só encontram tempo para cuidar da aparência ao final do dia. Entre cortes e aparos, você percebe como a barbearia é mais do que um espaço de trabalho. É um refúgio temporário, um pequeno mundo à parte onde as preocupações podem ser deixadas de lado, mesmo que por pouco tempo. Você limpa cuidadosamente as ferramentas, afiando as navalhas com a pedra apropriada e polindo as tesouras, enquanto pensa nos pequenos detalhes que fazem a diferença. A disposição das cadeiras, o cheiro do creme de barbear, o som do pincel molhado espalhando espuma branca no rosto do cliente. Cada gesto é feito com um cuidado que parece contradizer a dureza da vida vitoriana lá fora. Enquanto isso, você observa a clientela.
Desde o homem de negócios apressado que mal troca palavras, até o senhor idoso que gosta de conversar sobre os velhos tempos e contar histórias de uma Londres que você nunca viu, mas que ganha vida em suas palavras. Um fato curioso daquela época é a existência das chamadas barbearias itinerantes, onde barbeiros levavam seus serviços às casas de clientes que não podiam se deslocar. Embora menos comuns, esses profissionais enfrentavam desafios diferentes, como a iluminação precária e a ausência de equipamentos fixos, algo que historiadores ainda discutem em termos de impacto social. Quando o último cliente vai embora, você fecha as portas e faz uma última verificação pelo espaço. A rotina do dia está chegando ao fim, e o silêncio que toma conta da barbearia tem um efeito quase meditativo. É um momento para refletir, limpar a mente e preparar-se para o descanso, sabendo que amanhã tudo começará novamente. Você tranca a porta, sentindo o peso das horas trabalhadas nos ombros, mas também aquela satisfação silenciosa de quem sabe que seu trabalho, simples e cotidiano, é parte de algo maior, da história que a Londres vitoriana carrega em seus becos, suas ruas e, claro, em suas barbearias. A noite já caiu por completo sobre Londres, e a barbearia, agora silenciosa, permanece como uma testemunha tranquila da agitação do dia. Você apaga as luzes uma a uma, deixando apenas o brilho tênue da lamparina na vitrine, que lança uma sombra acolhedora na calçada úmida, testemunhando as últimas gotas da chuva que caiu mais cedo. Enquanto caminha para casa, você sente o ar fresco e úmido da cidade entrando pelos poros. O cheiro do carvão queimado ainda está no ar, misturado com a brisa leve que carrega o distante badalar dos sinos das igrejas. Essa mistura peculiar de odores e sons cria uma atmosfera única que só a Londres vitoriana pode oferecer. Um cenário que parece ter parado no tempo, apesar das mudanças constantes que o futuro reserva. Chegando ao seu pequeno quarto, você começa a se preparar para descansar. O ritual da noite é simples: tirar o avental, lavar as mãos com água fria em uma bacia de porcelana, trocar de roupa e preparar o leito. À medida que o dia vai ficando para trás, seu corpo relaxa, seus pensamentos se aquietam e o sono vem com suavidade, quase como um sussurro que embala a mente. Historiadores ainda discutem se a rotina rigorosa era mais uma bênção ou uma maldição para trabalhadores como você. Alguns dizem que a disciplina imposta ajudava a manter a ordem em uma época caótica, enquanto outros argumentam que podia ser um peso que sufocava a liberdade pessoal. Entre os detalhes menos conhecidos dessa vida está o fato de que muitos barbeiros da época eram também pequenos farmacêuticos, vendendo pomadas, tinturas e até remédios caseiros para os clientes. Essa curiosa dupla função dava a eles um papel mais amplo na comunidade, quase como guardiões da saúde e da aparência. Enquanto você se deita, o barulho distante da cidade vai diminuindo, as ruas ficam vazias, e a noite se torna um manto tranquilo sobre a vida agitada que acaba de terminar. Você se entrega ao descanso, sabendo que amanhã será um novo dia, com novas histórias para cortar, aparar e talvez até ouvir. E assim a rotina de um barbeiro na Londres vitoriana se encerra entre o simples e o extraordinário, entre o cotidiano e o que fica registrado apenas na memória dos que viveram aquela época.